Existem dois tipos de problema que seu cachorro pode desenvolver. O primeiro tipo de problema são comportamentos naturais que são feitos em local e hora errada. Por exemplo, quando ele está destruindo alguma coisa da sua casa, ou quando ele faz xixi e cocô no lugar errado, são comportamentos naturais, ou seja, eles existem de forma natural, só que eles estão sendo expressados no lugar errado. Agora, o segundo tipo de problema é mais difícil de resolver, que é um distúrbio de comportamento. Distúrbio é um comportamento que não é muito comum de se ver e quando ele acontece, ele é extremamente incapacitante para o animal. É como se a gente estivesse falando e aplicando para a gente entre tristeza ou depressão. Tristeza não é necessariamente um problema de comportamento, às vezes ela acontece numa hora errada, mas a depressão já é uma coisa mais difícil de ocorrer, mais rara e na maioria das vezes, dependendo da intensidade, ela é extremamente incapacitante. Então, com os cachorros, porque nós somos mamíferos, então esses problemas ocorrem em mamíferos, os cachorros também podem ter distúrbios de comportamento, principalmente relacionados a medo e a agressividade. Dos distúrbios de medo, tem dois que vale a pena a gente comentar. Um é o medo de ficar sozinho, que é a ansiedade de separação, e outro é o medo de barulhos, como por exemplo fogos e chuva. Esses dois medos, quando eles ocorrem de forma intensa no animal, na maioria das vezes você vai precisar fazer alguma alteração de manejo, ou seja, abafar o ambiente, colocar música, às vezes você vai precisar treinar ele especificamente dentro dessas situações, em alguns treinamentos específicos que a gente tem, chamados contra-condicionamento de sensibilização, mas na maioria das vezes, quando esse tipo de problema não acontece de uma forma tão intensa, você consegue lidar só fazendo abafamento e colocando música alta e dando um pouquinho de comida para o cachorro para ele se distrair no momento que isso está acontecendo. Falando dos distúrbios de medo de barulho, o maior cuidado que você tem que tomar é do seu cachorro fugir, porque às vezes ele fica tão desesperado com o barulho que está acontecendo e ele não racionaliza aquilo, não entende por que está acontecendo. Então, se a gente está aqui gravando e cai o prédio do lado, eu vou sair correndo, vocês vão ver na câmera saindo correndo. Acontece da mesma forma com o barulho para o cachorro. Ele não sabe que não está acontecendo nada, ele acha que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E às vezes o cachorro pula pela janela, às vezes o cachorro foge de casa. Então, cachorro que tem esse medo, você tem que estar sempre de olho com janelas teladas e portas e janelas sempre fechadas nos momentos em que pode ocorrer. Jogo de futebol ou chuva muito forte. Existem tratamentos para isso, mas na maioria das vezes, quando é muito intenso, a gente precisa da ajuda de medicamentos do veterinário e treinamento de um adestrador especializado. De forma geral, você consegue lidar com esse tipo de medo se você, repetindo, fechar o ambiente, colocar uma música um pouquinho mais alta para abafar o som que está vindo de fora e fazer o seu cachorro se divertir dentro de casa com você, brincar contigo ou comer alguma coisa junto com você. O outro tipo de medo, outro tipo de distúrbio que a gente tem que é muito forte é o medo de ficar sozinho. Medo de ficar sozinho, que é a ansiedade de separação, pode ocorrer também em vários graus. Nos graus menores, você vai ter dificuldade para deixar seu cachorro sozinho dentro de casa porque ele acha que vai morrer. E é exatamente assim que esse tipo de emoção funciona. Pensa num filhote que está sem a mãe na natureza. Se a mãe não voltar, ele vai morrer. Então, essa emoção se desenvolveu e, por conta da domesticação, alguns adultos carregam essa emoção para a vida adulta, porque a gente domesticou os cães. Na natureza, só é normal filhote ter medo de ficar sozinho, adulto não. Agora, como a gente tirou esses animais da natureza, são cachorros domesticados, eles estão dentro de casa, alguns carregam essa emoção para dentro da vida adulta. E aí a gente tem que mostrar para eles que está tudo bem ficar sozinho. O ideal, quando você tem um cachorro que tem pouca ansiedade de separação, mas você já percebe que ele fica incomodado de ficar sozinho, e gente, normalmente vem acompanhado de alguns sinais. Ele vai fazer xixi e cocô fora do lugar, ele vai vocalizar muito, latir muito, uivar muito quando está saindo, quando você sai de casa, e ele vai arranhar a porta. Esses são 3 sinais bem comuns que seu cachorro tem ansiedade de separação, pelo menos em algum grau. Nos menores níveis, você consegue resolver com uma solução que pode ser paliativa ou não, depende da intensidade, mas você consegue resolver juntando. No momento que você sai de casa é o momento que você dá comida para ele. Então, você colocar comida naqueles dispensers, colocar comida em brinquedos de enriquecimento ambiental, numa bola que vai jogando comida aos poucos para o cachorro, pode ajudar você a lidar com a ansiedade de separação.